Eu sou muito fã da Sarah J. Maas, Gmails para os íntimos. Hoje eu vou falar pra vocês a ordem que eu acho mais mara, assim, pra vocês lerem os livros dela. Na minha opinião, vai ter outras ordens quando vocês procurarem? Vai. Porque nada é regra, né? Mas aqui eu vou dar a minha ordem, que eu acho que fica bom pra ler as sagas. E é sobre isso, minha opinião. Oiê, eu sou a Rani e vamos pra mais um vídeo sobre livros. Eu comecei a ler Sarah J. Maas por ACOTAR, né? ACOTAR, pra quem não sabe, eu vejo que muita gente fala ACOTAR e não explica por que a gente chama de ACOTAR. Mas é porque em inglês, você juntando as letrinhas dos livros, forma ACOTAR. Accord, The Thorns, Roses, um negócio aqui, assim, eu não sei falar inglês, eu vou botar aqui. Aí se você juntar as letras do primeiro livro, forma a palavra acotar. É por isso que a gente fala, acotar pra cá, acotar pra lá. E também tem dos outros livros, né, mas eu não vou lembrar todos agora não. Eu lembro que tem um que é Acósif, outro é Acoar, mas quando você ouvir esses nomes é porque a pessoa juntou as letrinhas dos nomes em inglês. Então, a Cotar a gente vai ter... Quantos livros, meu Deus, tem a Cotar agora? Quando a gente fala que é esquema de pirâmide, é porque é esquema de pirâmide mesmo. Mas é o melhor esquema de pirâmide no mundo. A Sarah J. Maas eu sou suspeita pra falar, porque a Sarah J. Maas é a minha autora favorita. Cotar é a minha história favorita. Eu falo história porque é uma saga, né? Então não dá pra dizer, o meu livro favorito. Porque se eu falar que ACOTAR é meu livro favorito, aí vão pensar que é o primeiro livro. Mas o primeiro livro, depois que você ler a saga toda, é o menos que você vai gostar. Isso aqui já é uma notícia que eu tô dando pra você, que é com certeza. Não tem, Rani, mas é questão de opinião. Não é, gente. Vocês vão entender por quê. Vamos logo, né, pra ordem, que é o que vocês querem ver. Então, o que eu indico, por motivos próprios que eu tenho aqui, eu não vou falar sobre porque senão é spoiler, mas eu recomendo você começar por ACOTAR. ACOTAR são, deixa eu calcular rapidamente aqui, o livro se eu não tiver maluca. Corte de Rosas e Espinhos, que é o primeiro. Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo. Terceiro é Corte de Asas e Ruína. Aí tem Corte de Gelo e Estrelas. E depois tem Corte de Chamas Prateadas. São 5 livros até agora. A dona Sarah disse que tá escrevendo o sexto. Já é hora, né, madame? Já é hora, gente. Quem tá no fandom há um tempinho já, sabe que tá só salivando por esse livro que ela falou que ia escrever. Até agora nada, mas a gente espera, porque a gente é cachorrinha dela. Recomendo você começar pela saga ACOTAR, no caso, né? Porque depois, quando você lê Trono de Vidro, se você estiver atento aos sinais, você vai ver que acontece uma certa coisa. Lá vai eu falando em enigma. Mas acontece uma certa coisa que, se você ler, é assim, não é um negócio que fica explícito, sabe? Mas se você ler ACOTAR depois... Deixa eu pensar aqui como eu vou dizer a vocês. Se vocês lerem, deixarem pra ler ACOTAR depois, se você for muito, assim, ligado do que é as histórias da Sarah, quem fica com quem, o que acontece, assim, por cima, talvez você pegue um leve spoiler. Mas, assim, acho que não é nada que vai estragar a sua experiência, não. Eu acho que quem lê ACOTAR já tá ligado em algumas coisas que vai acontecer. Então é essa ordem que eu indico primeiro. Primeiro, leia a saga ACOTAR. Depois, você vai vir para Trono de Vidro. Eu vou ficar devendo para vocês os nomes de todos, porque são muitos livros, se eu não me engano. Ficar devendo não, olha o print aí da ordem pra vocês lerem com os nomes e tudo. São 8. Mas aí, eu vou dizer para vocês lerem. Tem um livro que se chama Lâmina da Assassina. Lâmina da Assassina é um livro de contos de Trono de Vidro. Eu já li todos os livros de Trono. Gente, é maravilhoso, demais, é demais. É assim, na minha humilde opinião, a Sarah não escreve livro ruim, tá? A saga Trono de Vidro é incrível. Foi uma das melhores leituras também. Mas voltando. O livro Lâmina da Assassina, ele é um livro de contos. Na minha humilde opinião, livro de contos, você tem que já ter lido um livro da história, pelo menos um ou dois, pra você poder ter um apego com os personagens. Porque senão você vai lá, pega o livro de contos, não sabe quem é quem, aí você vai querer saber sobre o passado de uma pessoa que você nem tem apego. Então,
eu indico você ler Lâmina da Assassina antes do terceiro livro. O terceiro livro, se eu não me engano, é A Herdeira do Fogo. Eu acho que é. Então você lê Lâmina ou depois de ler o primeiro livro, ou depois de ler os 2 primeiros livros de Trono de Vidro. E Trono de Vidro, eu já vou avisando que você tem que ter um pouco de paciência, porque no começo a história tem uma vibe lentinha e você vai ficar um pouquinho ali, talvez meio que esperando o caos acontecer, mas eu prometo. No final do segundo livro é quando, na minha opinião, deslancha e você entende todo o hype que a saga tem. Então eu peço um pouquinho de paciência e também não pulem o livro do Chaol. Tem um personagem que chama Chaol, é um dos personagens principais dos primeiros livros e ele tem um livro. E aí, certas coisas acontecem que podem fazer você ficar com raiva ou não dele. E muitas pessoas ignoram o livro do Chaol, mas não pode. Você tem que ler ele para poder ler o final da saga. Até agora, então, nós temos Trono. Aliás, nós temos Corte de Espinhos e Rosas, como a primeira saga que você deve ler. Vem e lê Trono de Vidro. E por último, veja bem, por último, você leia Crescent City. Aliás, Crescent City não, que a gente é BR. Cidade da Lua Crescente. É a outra saga da Dona Sarah. Até agora a gente tem 3 livros. Vocês acreditam que ainda não consegui ler o terceiro? Dona Galera Record, manda pra nós. Eu ainda não consegui comprar. Mas por último, você leia esse, porque ele vai ter referências dos outros 2 livros. E muito importante você ler Crescent City. Se você for ler em outra ordem, mas muito importante você ler Crescent City, Cidade da Lua Crescente, depois de ler ACOTAR, porque senão você vai ficar meio perdido. Então, essa é uma regra aqui que eu não indico de jeito nenhum vocês pularem. Porque talvez, vai que você quer muito ler TOG, né? Como eu disse, tem outras ordens que você pode ler, mas essa, na minha opinião, é a melhor. Então, vai que você quer ler TOG e você acabar lendo TOG primeiro do que lendo ACOTAR. Acontece, às vezes você tem mais interesse pela Trono de Vidro. Quando eu falo TOG, é Trono de Vidro, é a mesma coisa de ACOTAR. Throne of Glass, aí o povo pega as primeiras letras, né, do nome e faz a sigla, que é TOG. Que vocês podem ouvir muito isso. Se vocês não tiverem entrado no fandom ainda, vocês vão ouvir TOG pra lá, TOG pra cá, ACOTAR pra cá. E tem gente que chama Cidade da Lua Crescente de CC City. CC City é tipo Crescent City. Eu não sei inglês, eu tô tentando explicar, mas eu acho que dá pra entender. Voltando, então você tem que ler primeiro, antes de ler Cidade da Lua Crescente, você tem que ter lido ACOTAR, senão você vai ficar muito perdido. Mas é basicamente isso. E Cidade da Lua Crescente, eles são 3 livros até agora. A Sarah falou que vai lançar outro. Aí, esses eu acho que eu vou lembrar o nome pra vocês. Cidade da Lua Crescente é o primeiro título, digamos assim. Aí os subtítulos vão ser os das casas. Aí o primeiro é Cidade de Terra e Sangue. E o segundo é Casa de Céu e Sopro. E o último eu sempre confundo a ordem dos nomes, mas Casa de Chamas e Sombra. 3 livros dessa saga que estão disponíveis pra gente agora. Dona Sarah vai escrever o 4, mas esse terceiro ele fecha a história da protagonista Bryce, né? E eu falei mais da ordem, não falei muito sobre as histórias pra vocês, né? Em resumo, assim, só pra não ficar perdido, caso não tenha ficado muito claro, a ordem é Corte de Rosas e Espinhos, que vai contar a história da Feyre, que é uma mulher humana que é levada pra Terra das... Só quero falar fada por causa da Holly Black. Holly Black é a autora de Príncipe Cruel. Eu posso fazer um vídeo sobre pra vocês também. A Feyre, ela é levada pro mundo dos féricos, com seres mágicos e tal, porque ela acaba matando um lobo, que na verdade era um férico. Aí essas descrições que eu tô dando pra vocês é bem por cima, porque Sarah J. Maas nunca é só uma superfície de sinopse. Ela sempre vai fundo. E aí eu não posso nem contar mais coisa pra não estragar a experiência de vocês. Mas esse é o raso do raso da história. A história é muito mais incrível. Se isso já é incrível, só essa sinopse, a história vocês não estão preparados. Então a primeira, Corte de Rosas e Espinhos, que vai contar a história da Feyre. Aí, depois você vai vir pra saga Trono de Vidro, que vai contar a história da assassina de Ardalan,
é Celaena Sardotian. A Celaena, ela foi presa injustamente. E aí o que acontece? O Rei de Ardahan, ele tá precisando de um assassino, se é que vocês me entendem. E aí ele faz um concurso, ele pega todos os jornais de la muerte e coloca eles no castelo pra fazer um concurso pra ver quem vai ser o novo executor do rei. Mais uma vez, bem raso aqui pra vocês, é muito mais do que isso, vocês vão amar. O livro, aliás, a terceira saga, né, na ordem aqui que a gente tá falando, Cidade da Lua Crescente, a história da Bryce. A Bryce, ela é uma... A Bryce, ela é o que eles chamam de mestiça, se eu não me engano. Mestiça, ela tem... ela é metade férica, metade humana, e ela tem uma amiga que ela é líder de uma alcateia. E daí acontece um crime no começo desse livro. Eu não vou contar qual é o crime, porque vocês vão sofrer comigo com o crime que acontece. E aí, a partir desse crime que acontece, ela vai precisar da ajuda de um oficial lá do governo deles, que é um executor. É o nome dele de executor é Umbra Mortis, que é o Hunt. O Hunt é um fofo. E aí, o Hunt, ele é um anjo e ele vai ficar, tipo, sendo o guarda-costas da Bryce pra eles poderem resolver sobre esse crime, que a Bryce acaba sendo envolvida na história e tudo mais. Nossa, é maravilhoso, é impecável. E mais um detalhe ainda, o Hunt, ele é um anjo caído, então ele é literalmente um escravizado do governo. Ele tem uma tatuagem até que marca ele como escravo. Então, nossa, só história top, só história boa. A Sarah não tem uma história ruim. Essas histórias são maravilhosas. A Kotar mesmo, assim, é um amor meu pra sempre. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem me falar nos comentários. E me sigam nas outras redes, vou deixar todas com o link na descrição. Se inscrevam no canal, deixem um like e comentem. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Qual outra saga que vocês querem que eu faça um guia assim bem completo, que vocês têm dúvidas. Eu posso pesquisar, sei lá, Tyrick tem um monte. Tyrick é Percy Jackson, né? Tem um monte de livro. Posso fazer um guia pra vocês também de como ler esses livros todos, ou então outras qualquer que vocês queiram. E é isso. Um beijo. Não se esqueçam, uma frase de trono de vidro para impactar. O mundo será salvo e refeito pelos sonhadores. Beijo.